Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Sobrevivendo ao mercado cripto. Hoje nós vamos falar também sobre a dominância do Bitcoin, que vem fazendo um fundinho duplo aqui, defendendo essa posição dos 40%. E realmente a quem está em altcoins agora pode ter a vida destruída com quedas de até 90%. Bom, vamos lá. BTC-USD. O que está acontecendo aqui? Né? Bom, meu price action se mantém intacto ainda, porque eu acredito que nós vamos segurar neste suporte aqui, principalmente. Aqui nós tivemos o bull trap e o topo desse ciclo do Bitcoin. Acredito ainda que o preço do Bitcoin em algum momento vai conseguir segurar em um dos suportes, pode ser neste suporte aqui ainda, para continuar caindo. Lembrando que para este ano eu estou bearish ainda, tá? Não acredito que nós vamos ter altas violentas, pelo contrário, acredito que vai ser um ano que mais vai tirar dinheiro do que dar dinheiro para quem estiver posicionado em diversos tipos de investimentos ao longo do ano, tá? E dentro do contexto, né, daquilo que eu espero para esse ano, eu espero que a gente continue, então, dentro de um padrão de queda e lateralidade para que o mercado lá na frente, no outro ano, consiga voltar a subir. Tá? Mas eu acho que vai ser um ano bem difícil, vai ser um ano muito complicado, principalmente para quem é iniciante do mercado, então por isso que eu sempre venho falando que esse é um ano que a pessoa tem que focar em estudar, não se preocupar em fazer dinheiro esse ano, tá? Esse ano é estudar e proteger o patrimônio, ao mesmo tempo que compre fundo. Então, a gente vai estudar sempre para tentar encontrar fundos possíveis, né? Bom, o semanal do Bitcoin, ontem eu até achei que a gente ia ter uma reversão de curto prazo para isso continuar caindo, né? E, na verdade, nós estamos tendo mais um fechamento semanal e, na minha opinião, esse fechamento semanal ele é um pouco mais definitivo. Tá? Então, eu peguei duas linhas. Essa é uma linha que eu juntei para a queda, ok? Onde a gente deveria ter se segurado seria realmente no suporte dos $40 mil, e nós viemos abaixo do suporte dos $40 mil, fizemos um pullback bem curto, então caiu para 38, voltou para 44, pullback extremamente curto, mostrando um pouco de urgência na venda, né? E nós temos também esta linha aqui. E a gente está nessa encruzilhada ainda, tá? Ou seja, a gente ainda está entre o ponto de suporte, estamos em cima de um suporte ainda, não perdemos esse suporte por enquanto, mas o semanal do Bitcoin fechou de uma forma grotesca, né? Está fazendo fechamento de forma grotesca. Temos aí sexta, sábado e domingo ainda para conseguir tentar segurar nesse suporte aqui, para o preço fazer um pullback antes de continuar caindo, tá? Não tenho dúvidas que a gente já está num ciclo de baixa, né? E se ele se mantiver, então, abaixo na semana que vem, ele vir testar os 30 mil, a gente vai ter, então, nas altcoins, um derretimento patrimonial de 99%. Em várias altcoins, não em todas, né? Obviamente, sempre tem as altcoins que conseguem sobreviver ou altcoins que conseguem ganhar valor no mercado mesmo com o mercado em ciclo de baixa, tá? Bom, nessa semana que se sucedeu, né? Nessa semana que sucedeu, ontem nós tivemos uma filha da putagem do mercado, né? Que foi esta barra de sombra que fez uma excelente sombra vendedora aqui. Ao mesmo tempo em que nós caímos mais ao longo dessa noite, ao longo dessa madrugada, e o que me leva a crer que a gente caiu foi por causa da queda do S&P 500, que ontem iniciou em alta também,
E com a incerteza do mercado, a gente teve a mesma sombra, o mesmo comportamento que o BTC. Na verdade, o BTC imitou o que aconteceu com o S&P 500. Ao longo do dia, o S&P 500 estava protegendo esse suporte, esta região aqui, desse suporte, que é um topo anterior. E à medida que ele estava acima, o Bitcoin também estava acima, estava subindo, estava tentando se recuperar. Agora nós tivemos, então, uma busca de liquidez dos apostadores de alta. Os apostadores de alta praticamente se fuderam. Essa limpeza que aconteceu no mercado pode acontecer, então, de o mercado agora dar uma pequena respirada e conseguir segurar um pouco aqui, fazer um pullback para testar esse suporte como resistência. E aí sim, né, nós podemos ter o tal do pullback no BTC e no S&P 500 para continuar caindo, né? Então, o S&P 500 perdeu a região dos 21, da média 21. Geralmente, quando ela perde média 21, a gente aumenta muito o risco de ficar bearish. Então, olhando para o S&P 500 e o comportamento dos mercados internacionais, eu já avalio que nós já estamos numa situação bearish, tá? Uma situação onde o mercado vai retrair, o mercado vai passar pelo quantitative tightening, que é um aperto quantitativo para fazer o controle da inflação. Porque o mais importante agora para o governo dos Estados Unidos não é manter a economia numa falsa estabilidade, como aconteceu no Covidão, lá em 2020, março de 2020. Aquele momento aconteceu o quantitative easing, um afrouxamento quantitativo, onde a gente viu uma impressão infinita de dólares para sustentar empresas endividadas que teriam que fechar as portas ou manter as portas fechadas por um tempo indeterminado, porque não sabia como iria evoluir, a humanidade iria evoluir perante ao Covid. Então, muitas empresas, principalmente de aviação e transportes, elas ficaram simplesmente sendo mantidas vivas por essa injeção de dólares. E, logicamente, isso vai se transformar, vai se refletir para nós em um período mais prolongado de bear market, não só no mercado macro, como no mercado cripto também, porque no mercado cripto nós temos 80% das pessoas agindo através da especulação e da emoção de querer ficar rica rápido, do que pessoas racionais que entendem o comportamento de preço e de ciclo. Na verdade, a grande maioria dos investidores que entrou há um ano até agora não tem nenhum tipo de experiência com volatilidade, acertam 3, 4 operações, já se acham os picas, os maiores traders do mundo, e na verdade pegaram todo um período de alta, e nos últimos 18 meses a gente teve um período onde o mercado como um todo, o mercado variável, o mercado de risco, deu muito dinheiro para os investidores. E mesmo dando muito dinheiro para os investidores, temos muitos investidores que estão há 18 meses nesse mercado e não conseguiu nenhum lucro ou devolveu todo o lucro que conseguiu por períodos curtos de tempo. E isso, imagina se o cara que não consegue ter lucro enquanto está numa tendência de alta durante 18 meses, imagina para esse cara ele conseguir ter lucro enquanto o mercado está ameaçando reverter um ciclo de baixa como a gente nunca viu antes na história, né? Porque o quantitative tightening ele vai ser o oposto do quantitative easing. O foco do objetivo do governo americano agora é controlar a inflação, que eles já admitem que está em descontrole. Eles estavam prevendo 2 ou 3 movimentos de aumento de taxa de juros, agora já estão falando em 5, 6 movimentos. E daqui a pouco pode sair uma reunião na semana que vem e falar que vai ser 10 elevações de taxas de juros. O mercado como um todo a gente conhece, a gente percebe que ele se antecipa aos movimentos futuros, né? Então o mercado ele vai se apertar, o mercado de volátil, o mercado de risco tenderá a se apertar, a sair desses investimentos de alto risco, correr para o dólar mais uma vez. E ao mesmo tempo
a gente pode ter uma emissão de dívida pública americana, né? Uma venda e uma retração, um apertamento econômico lá, o que isso vai e que isso pode refletir no mundo todo, tal como uma possível guerra iniciada através desse conflito entre Ucrânia e Rússia. E basicamente os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia, então a gente pode ter aí uma guerra que também pode incendiar os mercados. Então eu não vejo motivos para acreditar que esse é um ano de investimentos. Eu vejo hoje um ano muito mais focado, voltado à sobrevivência, do que focado em riqueza, construção de riqueza. Então é muito importante você saber em que ponta você está e também cuidar com os vieses de confirmação. Por exemplo, eu estou com viés de confirmação de baixa já desde o dia 4 de dezembro, né? Mas não quer dizer que eu sou o dono da razão. Então eu sempre estou atento a uma possível reversão macro que pode acontecer a qualquer momento por qualquer motivo. Pode surgir alguma coisa, algum evento inesperado, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então a gente agora, neste momento, nós estamos assistindo o filme da sessão da tarde, Os Caçadores de Fundo, edição brasileira Herbert Richards. Então a gente está tentando encontrar fundo, tá?